virtual da Casa de Maria Madalena. Seja muito bem recebida por nós. Com muita satisfação que estamos recebendo vocês aqui do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, não é isso? É isso mesmo, né? Então, tá. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho. Primeiramente, agradecendo a Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos entronizar com o alto agora, com Jesus, com a nossa casa física ali de Madalena, onde já se encontram os nossos amigos espirituais, que já estão lá trabalhando, que de tanto amor, com tanto carinho e abnegação, nos recebem naquela casa, recebem a todos os encarnados e desencarnados que lá vão procurar o conforto espiritual necessário. E é com essa esperança em nossos corações de que possamos hoje sairmos daqui dessa reunião mais agradecidos com a palavra do Cristo, através da nossa irmã, que falará hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais fortalecidos em nossa fé, mais robustecidos, né, na convicção de que não estamos sós, né, meus irmãos? E é com esse amor do nosso coração que pedimos essa corrente bendita nos ilumine, nos irmane nesse momento de estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Que Deus abençoe a fala da nossa irmã, Jane, que ela possa trazer o que precisamos escutar na noite de hoje e que possamos deixar dentro dos nossos corações os ensinamentos que essa irmã de tão boa vontade nos trará na noite de hoje. Que Deus a ilumine e ampare a todos nós. E em nome de Jesus, em nome da nossa falange bendita de Maria Madalena, nós pedimos a permissão de iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Então, nossa irmã, pode ficar à vontade, pode começar. Eu vou agora vou ativar o meu mudo, tá? Tá. A gente tenta iniciar o compartilhamento, mas ele não aceita, não tem que liberar aí, não? Ouviu, Deni? Deni? Isso é com a Denise. Oi. Somos nós? Acho que, né? Acho que não. Tenta liberar o compartilhamento. O meu não tá, eu não estou usando, não. Que a gente tenta, mas não aparece. Não está indo? Quer que eu ponha aqui? Melhor eu botar então, né? Põe por gentileza, para facilitar. Pentei cabelo. Agora que eu estou vendo. Agora. Acho que vai. Está aparecendo já? Tá. Obrigada. Quando tiver que passar, você fala, porque eu não vejo mais, né? Eu acho que eu não consigo ver. Eu estou vendo. Estou vendo aqui. Agora sumiu. Agora apareceu. Então sou eu. Eu é que não vou poder ver nada, só vou ficar com a tela aqui passando. Tá, mas eu agradeço imensamente a espiritualidade, né? Agradeço a casa, a oportunidade da gente estar conversando sobre o Evangelho, considerando a importância cada vez mais do Evangelho na nossa existência e a gente reconhecendo o significado do Evangelho nesses momentos cada vez mais desafiadores da nossa existência. Então, lá na pluralidade dos mundos, né? Quando a espiritualidade fala para a gente, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente já vem estudando, e a parte que me coube é mundos superiores e inferiores. Então, vou pedir a Deni para passar, para a gente um pouquinho, porque a gente sempre fala em mundo de provas e expiações, né? E nesse processo, a gente vai entendendo essa progressão dos mundos e as etapas que nós vamos experimentando nessa linha de progresso. Vou pedir a ela para passar mais um slide. Isso, que é justamente o início lá do Evangelho no item 8, que diz assim: a qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é a mais relativa que a absoluta.
O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia de um estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão num grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena, e que são os restos do estado primitivo do planeta. Isso é Evangelho, item 8. Então, por aqui, os espíritos já trazem para a gente, né, tomando como base, né, a Terra, que é um planeta de provas e expiações, um pouquinho dessa referência, o que seria um mundo inferior e um mundo superior. Uma pequena referência. Se é que já está complicado, né, diante de tantas demandas e mazelas morais que a gente experimenta, então vamos imaginar mundos inferiores. Quais são essas condições? Como é que funciona essa ambiência, né? Essa ambiência fluídica de quem lá habita, assim como também os superiores. Vamos lá, Denir, avançar mais um pouquinho, que a gente vai ver algumas escalas importantes, né? Nessas diferentes categorias dos mundos habitados, os mundos superiores, né, são os mundos mais adiantados. A vida é toda espiritual, tomando como base esse mundo intermediário que é a Terra, tá? Ou iguais à Terra. Nesses mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria do que o habitam, né? Então, ele já está trazendo para a gente que faz parte da natureza dos espíritos que habitam os mundos intermediários, iguais à Terra, né? Se misturarem o bem com o mal. Porém, nos mundos superiores, a vida é toda espiritual, ou seja, mais sutileza, mais equilíbrio, e a gente vai ver isso na dinâmica à frente. Mundos inferiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda moral. O que predomina, né, é a matéria. A existência é toda material, enquanto nos mundos superiores, a vida é toda espiritual. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que mundos diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos. E a gente vai entender cada vez mais que essa diferença dos mundos, ela se dá de acordo com o progresso moral daqueles que lá habitam. E aí a gente vai entendendo esse funcionamento, né? E aí a gente vai vendo a dificuldade, se para a gente aqui, na Terra, quando a gente ouve algumas pessoas falarem assim, olha, essa é minha última encarnação, eu não quero mais voltar na Terra, né? Se não desenvolveu competência moral ainda para estar na Terra, como é que é conviver nesses outros mundos, né? Então, é a gente pensar nisso. Passa lá para frente, Deni, por gentileza. Próximo slide. E aí a gente vai fazendo aí uma retrospectiva do tempo, né? Aí eu coloquei a imagem realmente só para trazer a gente, né, essa retrospectiva do tempo. Pode passar, Denise. Instrução dos espíritos. Lá no Evangelho, a gente só pontuou, né, o que o item 8 falam, só detalhamos de uma forma mais objetiva, para a gente entender, nesse mundo inferior, onde a matéria predomina, qual é a característica daqueles que habitam. Reinam as paixões. A existência, ela é toda moral. E aí me faz lembrar uma parte do estudo da Joana, quando ela diz para a gente, né, que é o homem do pescoço para baixo, né? Não o homem do pescoço para cima. É aquele homem que vive para comer, né? E que não come para viver. É aquele homem que vive de uma forma mais embrutecida. É quase nula a vida moral. Olha só que interessante para a gente pensar, se no planeta Terra já existe uma influência, né, da nossa questão moral, e a gente está vendo o impacto disso na nossa existência social, imaginemos em mundos inferiores, quando a espiritualidade traz para a gente que lá é quase nula a vida moral.
Então, daí a gente começa a organizar um pouquinho o nosso raciocínio das condições espirituais daqueles que lá habitam. Sem as noções do justo e do injusto, né? Então, a gente também vai vendo que, de acordo com o progresso do homem, até nessas questões ele vai desenvolvendo as suas habilidades no sentido das potencialidades da alma, sem as noções do injusto. A lei é a força bruta, né? Então, voltando lá atrás no processo histórico, existe ainda aí aquela relação social onde a força ela é bruta, onde existe a agressividade, sem delicadeza ou benevolência. O objetivo é a conquista do alimento, e a gente vai fazendo esse resgate histórico também, né? São carentes de indústria ou de invenções, até porque a capacidade intelectual e de raciocínio dessas criaturas não permitem ainda o desenvolvimento dessas propostas. A forma é humana, mas sem beleza. Tudo isso está no Evangelho. A gente só detalhou. Os habitantes são como crianças que estão a crescer. Existe ainda uma imaturidade muito grande nas ações emocionais e espirituais. Guardam a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Isto os torna superiores uns aos outros. Ou seja, quando a espiritualidade diz para a gente, né? Aonde está escrita a lei de Deus? A gente vai dizer na nossa consciência. Por isso ele coloca aqui de uma forma bem interessante que guarda a intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo, ou seja, da divindade. Ok? Pode passar, Deni. Pode passar. Nessas diferentes categorias, só para a gente... Pode voltar, por gentileza. Volta uma. Isso, só para a gente fortalecer. Que é importante. Nos mundos mais adiantados, né, coloquemos como mundos superiores, a vida é toda espiritual. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. E o planeta Terra está no meio do caminho, né? Onde se misturam os sentimentos e ideias do bem e do mal, daqueles que aqui habitam. Vamos lá. Pode seguir. Nesses mundos felizes, ou seja, superiores, a relação entre os povos é sempre amistosa. Jamais são perturbadas pelas ambições de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Ali não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só há superioridade moral, e a inteligência estabelece a diferença de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito, e só é exercida com justiça. Não dá para dar carteirada, né? Tem que ter realizado conquistas da alma. Por isso a espiritualidade fala para a gente a importância do trabalho interior, do autoconhecimento, da autoconquista. E a gente brinca muito, né? Imaginemos, a gente que gosta de falar dos outros, vocês gostam de falar? Ninguém. Então, para a gente não ficar tímido, vou falar o que a gente de vez em quando fala, que é diva. Alguém faz divulgação da vida alheia? Ninguém faz. Só o pessoal que está lá fora andando de BRT, não é assim? Nada disso é a nossa realidade ainda. A gente ainda tem ressentimento, a gente ainda tem rancor, a gente ainda tem a dificuldade de trabalhar a humildade, ainda somos extremamente orgulhosos. Mas olha só, se a gente pudesse dar carteirada no mundo superior, a gente conseguiria muito tempo? Quem me ajuda? Sem poder falar mal de ninguém, sem poder criar confusão com ninguém, dá para ficar? A gente ia ser expulso, exilado na mesma hora, porque a gente ia para lá para fazer bagunça. Então, como a gente ainda não desenvolveu as habilidades espirituais necessárias e a disciplina da alma necessária para estar em ambientes melhores, a gente tem que estar aqui mesmo. E sem reclamar. Porque não dá para dar carteirada, olha, já li livro do Chico,
Já li livro de Bezerra. Ih, Manuel Filomeno de Miranda, sei, de A a Z. Eu acho que a bateria está acabando aqui. Opa. É aqui ou aí? Não, é a né? minha. Tá. Eu já li, já sei Kardec de cor e salteado. Ok, mas está fazendo? Está construindo internamente um ser diferente? Não, então não dá para dar carteirada assim, né? Não dá para crescer por osmose. Não dá para crescer só porque eu estou perto da Deni e a Deni já alcançou as competências necessárias dessa. Não dá, né, Deni? Quem dera. Então, só para a gente pensar, né? É por mérito. E mérito, a gente consegue compreender isso quando a gente desenvolve ao longo da vida determinados esforços para realizar determinadas conquistas. Nada melhor do que o suor da conquista. E aí, doutor Herman diz para a gente que a gente cresce ou pelo suor do trabalho ou pelo suor, ou vertendo o suor das lágrimas. Mas ainda estamos no processo do suor das lágrimas. Né? E aí, quando a espiritualidade diz para a gente só há superioridade moral e a inteligência estabelece as diferentes de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitar. A gente não quer respeitar nem trânsito, ou melhor, a gente não quer respeitar nem a danada da máscara, gente. Vocês concordam? Não, se não concordar, balança a cabeça também para eu poder interagir com vocês aqui. Eu consigo ver os rostos, né? Então, nem a máscara, que é para nossa proteção, para nossa saúde, a gente quer respeitar. Então, estamos no mundo que a gente precisa estar, no planeta de correção que a gente precisa estar. Mas é interessante a gente pensar como é o funcionamento de um mundo superior, né? Porque se a lei é de progresso, eu já preciso começar a ensaiar para estar a caminho da luz, né? O homem não procura elevar-se acima do outro, mas acima de si mesmo aperfeiçoando-se, ou seja, não tem disputa. Não tem rixa, porque essas almas já realizaram determinadas conquistas e os objetivos são outros, superiores. Só que para chegar a esse olhar de um objetivo superior, teve que caminhar muito. E muitas vezes a gente não quer fazer esforço mínimo. Nem às vezes, olha só que interessante para a gente pensar quando o médico diz assim: você é diabética, vai ter que diminuir ou parar de comer esse doce. A gente, meu Deus do céu, meus docinhos. Sim, seus docinhos é para a sua vida e da sua saúde. Se a gente não quer ter disciplina nem com esse mínimo, ainda mais com conquistas maiores da alma. E aí a espiritualidade vem e nos convida a pensar. Porque se vocês querem estar a caminho, porque se a lei é de progresso, ninguém vai fugir disso. Um dia estaremos a caminho dessa proposta, mas para isso é necessário caminhar. Né? Vai passar? Pode passar. Seu objetivo é alcançar, item 10. Seu objetivo é alcançar a categoria de espíritos puros. Esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para igualá-los. Olha só, o objetivo é alcançar a categoria de espíritos puros. É um desejo, não um tormento, não um desespero, né? Porque quando começa nesse processo de tormento, são espíritos com a mesma característica que a nossa. Só que para passar desse patamar, né, é necessário se esforçar com determinadas características do espírito, que é abrir mão de determinados desejos, interesses pessoais, ter uma visão mais ampla, como a gente vai vendo aí pela frente, ao longo tempo, o que essas grandes almas, né, que passaram pelo planeta, que a gente pode ser redundante em citar, mas vamos citar, né? Bezerra, para chegar a Bezerra, teve muita estrada. Várias encarnações de doação, de dedicação, de trabalho, de envolvimento com Cristo. E aí a gente quer olhar uma pontinha do iceberg muitas vezes e achar que já está vendo tudo, né?
Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram, aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja, ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderem adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes não existe o mal. Então, olha só que interessante, mais uma vez, né? Uma vez a gente conversando com uma companheira, a gente fez um exemplo básico para a gente poder refletir. Quem gosta de música clássica? Dá para a gente escutar música clássica, vamos imaginar, um ambiente de música clássica durante uma semana, de manhã, de tarde, de noite. 15 dias, um mês, 2 meses. Quem aguenta? Quem começa a se tremer, se contorcer? Porque a gente diz assim, aqui não é para mim, não. Eu até ouço um pouquinho, mas eu tenho o meu limite, não funciona assim? Então, é necessário um preparo, porque quando o ouvido é bem trabalhado, você vai ouvir aquilo de uma forma intensa e não vai se incomodar. Assim são esses mundos, né? Tem que ter trabalho interno, né? Porque para trabalhar a questão do ódio, de ciúmes, das cobiças, da inveja, tudo isso que a gente traz na nossa bagagem ao longo de muitas existências, e que muitas vezes a gente atavicamente ainda fica aprisionado nesse processo, se a gente não se esforçar, a gente não consegue compreender o quanto é satisfatório se libertar. E essa libertação, né, ao longo das existências, através do trabalho, do suor, da conquista, é que vai dando a credencial ao longo das existências para irmos a caminho desses mundos no qual estamos estudando. Vamos mais à frente? Eu tenho até 8h30, não é isso? 8h20. 8h20, tá. Então, vamos lá. Lá no Evangelho, no item 11 deste capítulo, dizem assim os espíritos: na Terra, as criaturas... Olha só que interessante esse detalhe. Na Terra, as criaturas têm a necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Mas não é que funciona assim mesmo? A gente só pensa depois que a gente começa a perder. Enquanto a gente tem saúde, a gente vai se destruindo, vai comendo. Tem buchada de bode hoje, segunda, terça, quarta. É pudim, segunda, terça e quarta, feijoada. E aí a gente vai. Quando o organismo começa a gritar, nos dando limitação, a gente fala assim, meu Deus, como era bom ter saúde, eu já não tenho mais. Mas a gente só começa a valorizar quando a gente perde. Quantas pessoas estão ao nosso lado, nos dando amparo e apoio durante toda uma existência? E a gente só vai olhar, valorizar, quando ela desencarna. Aí vai dizer como o papai fazia falta, como mamãe faz falta, mas teve ali o tempo todo, pior de tudo, depois vai para a psicografia pedir ajuda para poder falar com a criatura. Passou 50 anos do lado da criatura e perturbava. Quando a criatura desencarna, vai pedir a Jesus, a Maria de Nazaré, a espiritualidade socorrista, para ter mensagem, para falar com a criatura. Olha só como nós somos contraditórios. Não é assim, gente? Ainda fica atrás do médium psicógrafo. Tem mensagem, porque eu acho que a consciência de culpa é tão grande, porque você sabe que você poderia ter feito muito mais e melhor e não fez. Assim somos nós. Nos mundos superiores, esses contrastes, né, que a gente vive no planeta de provas e expiações, não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma
proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus que ali não tem acesso. Por que que não turba? Por que que não perturba? Por que que não perde a paz e o equilíbrio? Por que, igual a gente, que às vezes dentro do BRT alguém olhou, a gente já está desesperado, pisou no nosso pé, a gente já está aquecido, porque é conquista. O que você conquista, você não perde em alguns segundos. Se estamos perdendo, é porque nós ainda não adquirimos de forma verdadeira. É só verniz, mas melhor verniz do que não trabalhar, né? E como o processo é de esforço, água mole, pedra dura, um dia tanto bate que a gente fura. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Gente, essa passagem é belíssima, né? Porque ele está colocando aqui para a gente que a gente tem mais facilidade de ver e desenvolver e criar as coisas negativas do que as positivas. Enquanto nós estivermos nesta ambiência, a gente não consegue perceber que existe uma luz na nossa frente, muito maior do que a gente possa imaginar. Porque nós estamos acostumados, viciados, né, a pintar os tormentos. Olha só como é interessante. Às vezes a gente passa um dia inteiro com as coisas tudo organizadinhas, a gente no final do dia diz assim, meu Deus do céu, eu até estranhei, hoje não aconteceu nada de ruim. Olha só. Pausa para o silêncio. Não é porque a gente se acostuma, como diz a Mariana Colasanti, e tudo aquilo que a gente se acostuma de forma negativa tem um impacto na nossa vida, porque é a força do nosso pensamento. E o pensamento, como diz André Luiz, tem força e se materializa. E depois a gente diz que é olho grande dos outros. Olha só. É mal olhado da Deni. Então, vamos caminhando. Isso é porque a gente está pensando no mundo superior, né? E a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar muito para entender o que essas almas abnegadas se esforçaram ao longo de várias existências para realizar as conquistas, né? E é por isso, e por que isso acontece? Porque sendo inferior, só passou, olha só que interessante, por penas e misérias. Nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia e ele compreende bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás. Então, a gente só consegue ver a luz de verdade, valorizar, né, quando a gente sai da treva. Porque às vezes a gente está tão viciado, tão acostumado àquele processo, como ele diz ali, como é que eu vou falar da luz se eu nunca vi a luz? Como é que eu vou sentir o cheiro das rosas se eu só sinto o cheiro do pântano? E às vezes a gente está tão viciado em sentir o cheiro do pântano, que quando alguém nos oferece perfume da rosa, eu vou parar para ler isso? Eu vou parar para ver isso? E aí, como é que funciona? Como é que a gente vai sair do pântano? Não tem como, né? E a Joana traz uma fala bem interessante que ela diz assim, só cresce, não vamos de forma alguma, vou tentar resgatar na memória com propriedade. Ela diz mais ou menos assim, quando estiveres com os teus pés sujos, né? Sinta-se feliz, porque só tem pés sujos quem anda, ok? Quem não sai do lugar continua com seu pé limpinho e muitas vezes apontando os pés daqueles que estão com lama. E aí, às vezes a gente vê determinadas situações e pessoas, mal a gente sabe o esforço que ela fez para chegar naquela condição, mas a gente só vê o resultado. Ok? Então, vamos lá. Item 11, né? Instrução dos espíritos dos mundos superiores, referente ao corpo dos habitantes. Olha só que interessante o que a espiritualidade nos traz no Evangelho. Como é a forma?
forma humana embelezada, aperfeiçoada, purificada, materialidade, sem doenças, sem necessidades, sem deteriorização, porque é conquista. Porque se eu sei, olha só que interessante, se eu sei que o pensamento tem força, por que eu tenho pensamentos tão desequilibrados se eu sei que vai me fazer ficar doente? Só que os espíritos que já habitam esse plano superior já não têm mais esse nível de raciocínio, de ideia, então não se autodestroem como nós, ok? A gente se autodestrói consciente, depois vai buscar o passe e depois faz a mesma coisa e continua doente. Não funciona assim? Ou não? Não, não funciona, graças a Deus. Eu estou falando para espírito superior. Então, vamos lá. Sentidos aptos a outras percepções. O quadro de percepções amplia, né? Porque existe uma sutileza no sentir e no pensar. Já perceberam que quando a gente está um pouquinho mais equilibrado, quantas percepções a gente consegue identificar naquele nosso ambiente? Já observaram que quando a gente está um pouquinho mais equilibrado, a nossa sensibilidade ela está mais aguçada, conseguimos olhar mais o outro, conseguimos sentir mais o outro, conseguimos perceber mais o outro. Coisa que nos nossos momentos de perturbação, a gente não consegue identificar essas questões, nem na gente mesmo, quanto mais no outro. E a gente não tem tempo para nada. A gente se treme toda, a gente está sempre desesperado, com a respiração ofegante, né? Vocês são assim? Não, só os espíritos do BRT. Então, vamos lá. Peso. A leveza específica permite locomoção rápida, fácil, desliza, plana. Lembra quando o André Luiz fala para a gente, né? Das volitações, do aprendizado, né? Porque existe uma sutileza desse perispírito, porque essa leveza e essa sutileza, elas foram se dando ao longo do tempo pela força do pensamento, pelo aprendizado e pelo desenvolvimento moral dessas criaturas. Traço e impressões transfigurados pelas impressões interiores, né? Então, eles conseguem colocar para fora o que realmente está lá dentro. Por isso, beleza. Porque beleza é conquista da alma. Não é essa beleza, né, efêmera que a gente vê aí na nossa rotina do dia a dia. Crescimento rápido, infância curta, duração da vida proporcional ao grau de adiantamento dos mundos, morte sem decomposição, aí é outra realidade, né? Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida terrena. Então, a gente vê, gente, como são os passos, né? Da trajetória evolutiva, o que a espiritualidade nos convida em termos de progresso, porque nós ainda temos muitas estradas, né, para que a gente possa caminhar, para poder entender. Eles aqui dão um pálido, uma pálida informação para que a gente possa ir deixando uma água na boca. E eu quero chegar lá, mas desse jeito, eita lascado. Vamos lá, Denise. A gente tem que brincar, né? Para a gente ver, diminuir a tensão do convite, né? De crescimento da alma. Os mundos superiores, referente a relações sociais. Como funciona a dinâmica social nesses mundos? Comunicação é facultada a livre transmissão do pensamento, né? Que André Luiz também pontua para a gente nas suas obras. Relação entre os povos, sempre amistosa, não existem guerras, senhores escravos, autoridade respeitada por todos exercidas com justiça. Isso é legal para tirar da gente aquela ideia que só a Terra é um planeta habitado, né? Que nós somos o suprassumo do universo. Aí quebra isso, quebra isso. Sentimentos inferiores, desconhecidos. Ninguém conhece lá ódio, ciúme, cobiça, inveja, né? Lá não tem inveja. Ninguém vai invejar meus olhos azuis se eu for para lá. Só para a gente ver o nível, né? De competência, de trabalho, de esforço desses espíritos na ganga do tempo. A posse de bens adquiridos por meio da inteligência. Ninguém sofre por
ninguém sofre por lhe faltar o necessário, né? Até porque já existe um desapego, né? Porque lembra que lá o que predomina são as propostas espirituais, né? Então, essa demanda material não faz parte de uma forma tão intensa desse mundo. O espírito humano foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu, né? Porque, mais uma vez, a espiritualidade nos convida a gente pensar em que o espírito humano é engenhoso para pintar as dificuldades, os tormentos, as perturbações. E como eu já falei, e vou ser redundante, a gente acaba se acostumando a essa atmosfera. E quando a gente é convidado a um socorro, a um pequeno alívio da espiritualidade no momento em que a gente toma um passe, né, gente? Em que a gente está naquela ambiência fluídica da casa espírita que nos tira da nossa rotina de perturbação interna, por ali a gente já tem uma pequena noção de como é uma sensação de um ambiente diferenciado, saturado de fluidos de equilíbrio, de renovação, de transformação e de paz. Pode passar, Deni, por gentileza. Entretanto, lá no Evangelho, no item 12, os Espíritos trazem para a gente de uma forma bem interessante. Esses mundos venturosos não são mundos privilegiados. Não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. E aqui dá uma palestra, né? Tem que dar uma palestra, porque a espiritualidade ela pontua de forma bem precisa. Esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial. Ou seja, é conquista, é trabalho, é esforço, é determinação, é dedicação, é renúncia. Palavras que muitas vezes para a gente só lê no Evangelho, na literatura, mas está muito a gente fala, mas está muito distante ainda de trazermos para dentro da gente e fazermos um movimento legítimo para que o convite do Evangelho não seja um convite para o despertar e fique somente no processo intelectual, como é uma fala que a gente vem tendo há um longo tempo. Porque conhecer a gente já conhece, até porque a lei de Deus está na nossa consciência. E aí, mais uma vez, tem uma companheira que fala de uma forma bem objetiva. A gente não faz alguns movimentos da alma porque a gente não sabe ou porque a gente não quer. Porque não quer, né? E aí ele coloca aqui, ó, dando a todos os direitos, os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. É escolha. E cada vez que a gente faz uma escolha assertiva, uma escolha saudável, uma escolha feliz, a gente vê as consequências na nossa vida. Em contrapartida, quando fazemos escolhas que não são muito felizes, a gente também já viu e já reconhece o impacto que tem na nossa existência. Mas nós somos normalmente reincidentes e rebeldes. E quando a nossa goiabeira dá jaca, a gente quer reclamar com Deus. Ô Deus, minha goiabeira está dando jaca. Ou não funciona assim? Deus faz com que todos partam do mesmo ponto, né? Lembrando lá do que Kardec fala para a gente no Livro dos Espíritos, né? Simples e ignorante. E cada um vai construindo a sua trajetória
com esforço, com determinação, com vontade, com doação, com renúncia. São as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa existência. Não estamos aqui de forma alguma julgando situações, mas estamos refletindo as nossas possibilidades em ações que a gente já poderia ter feito muito mais e melhor e a gente não faz, né? Então, se a gente sabe que a lei é de progresso, quanto mais eu sou resistente e reincidente em alguns aspectos da alma, mais eu fico ali, né? Marchando, sem sair do lugar, ou andando muito pouco. Não adianta. Quanto maior a resistência, maior a dor e o sofrimento, tá? E os espíritos dizem pra gente, quanto mais distantes estamos da lei de Deus, maior o nosso sofrimento. Aí a gente começa a fazer, né, o quebra-cabeça e vai identificando algumas questões da nossa existência. E a gente vai observando o quanto a gente já poderia ter caminhado um pouco mais, mas a gente ainda não caminhou, porque a gente ainda está naquele movimento, né, da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E quem quiser que me aceite. Mas fico de olho em quem está crescendo, em quem está caminhando um pouco mais e muitas vezes jogando pedra lá, bonzinho. Está pensando que engana quem? É conquista da criatura. Se você não conquistou ainda, se eu não conquistei ainda, é porque ainda não me esforcei o suficiente. Mas aqui a espiritualidade diz que ele deu espaço, tempo e oportunidade para todos da mesma forma. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-lo, mais uma vez, pelo seu trabalho. Adoro a palavra trabalho, né? Lei do trabalho, toda ocupação útil, alcançá-los o mais rápido possível ou definhar durante séculos nas camadas desprezíveis da humanidade. Ele está pontuando aqui para a gente a escolha. E muitas vezes a gente ainda faz escolhas que não são muito saudáveis. Não porque a gente não conhece. Não porque a gente não conhece. E quando ele fala para a gente trabalho, né? E aí aqui no Evangelho, numa fala posterior de Kardec, os espíritos vão dizer para a gente, né? Que vocês vão ler, eu acho que é a próxima semana, que a Terra é a melhor escola para espíritos rebeldes à lei de Deus. Já que nós não somos rebeldes, a gente está no lugar errado. A gente tinha que estar lá no mundo superior, não é? É ou não é? Só para a gente pensar, tá? Porque inferior a gente não quer ser e nem quer ir. O único lugar que nos cabe é para cima. A gente já tem habilidade, competência e conquista para entrar nesses ambientes? Não. E aí eu vou deixar como colinha e dever de casa, a gente lê lá no Céu e Inferno, a Condessa Paula, né? Espíritos Felizes. Só para a gente dar uma olhadinha na história dessa companheira. Não vou dar spoiler, não. Tá bom? Condessa Paula, dever de casa, né, Deni? Que no estudo a gente faz dever de casa também. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Acho que é a última. Mais uma. É a última? Acho então, que acabei, fui disciplinada dessa vez, né? Então, assim, eu acho que a oportunidade, né? Quando a espiritualidade nos fala, nos traz essa referência, é bom a gente também rever lá a escala espírita, né? Não trouxe o conteúdo, mas é um outro momento, né? Uma outra reflexão, mas eu acho que é importante a gente pensar nessas possibilidades, a gente mergulhar um pouco mais nesse conhecimento, para que a gente possa compreender a cada dia, né? O valor do estudo na nossa existência, para que a gente possa, a cada momento, realizar conquistas verdadeiras, pausadas, né? Porque se tudo é feito com pressa, a gente não consegue mergulhar de forma verdadeira dentro de nós mesmos. E para que a gente possa mergulhar de forma intensa e dar as respostas necessárias, né, no qual nos comprometemos quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório. A gente não se comprometeu para fazer mais ou menos, a gente se comprometeu que ia fazer para dar certo. Só que para dar certo a gente tem que se mover, né? A gente tem que se mover
nos nossos sentimentos, a gente tem que se mover nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, e cada vez mais de forma mais objetiva, porque a gente já não tem tempo para perder. E aí eu vou brincar, a maioria de nós está mais para a noite do que para a tarde. O convite de prazo de validade vencida já está chegando, né? Então, se a gente já tem a consciência disso, a cada dia, a cada despertar, é menos um dia. Se é menos um dia, eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível, para que eu tenha condições de valorizar todos os recursos que me foram concedidos nessa encarnação, para que eu possa crescer a caminho desse progresso, no qual eu já tenho consciência que preciso caminhar nesta direção. Que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos fortalecer a cada dia, para que a gente possa, né, colocar a nossa cabeça no travesseiro e fazer aquele convite que Santo Agostinho nos mobiliza internamente, né? Como foi o meu dia hoje? Pude dar o meu melhor? Pude fazer o meu melhor? Considerando que o caminho, a estrada está aberta, caminhar ou não, como disse aqui no Evangelho, está a critério do nosso livre-arbítrio. Que a paz de Deus nos fortaleça, nos ilumine, que os bons espíritos da casa, que Maria de Madalena, possa nos abençoar em mais uma noite de trabalho, de socorro e de estudo. Muito obrigada a todos. Minha irmã Jane, os nossos agradecimentos, tá? Da nossa casa, pela essa palestra maravilhosa que nos foi dada de coração, com certeza irá enriquecer cada vez mais e fortalecer a nossa fé, a nossa conduta cristã, porque é o que precisamos ouvir todos os dias. Realmente, você falou uma coisa muito certa, nós todos queremos o melhor lugar no pódio, né? Mas poucos fazem para merecê-lo. Nós queremos as coisas prontas, nós queremos as coisas que já estão feitas, né? Por aqueles que realmente trabalham, e a gente chegar lá e ter o reconhecimento. E cada vez que a gente estuda a nossa doutrina, a gente sabe que não é assim. A gente pode ter o reconhecimento material, mas o espiritual jamais, né? Então, muito boas palavras que você trouxe para nós, através desse estudo da noite de hoje. Nossa casa agradece muitíssimo. Seja bem-vinda e várias vezes aqui retorne, por favor. Obrigada. Né? É enriquecedor. Muito obrigada, viu, minha irmã? Que Deus ilumine Obrigada. cada vez mais o seu verbo. Obrigada. E não agradeço, nós é que agradecemos. E, meus irmãos, já nessa vibe, né? De muita espiritualidade, de muita coisa boa sendo dita, que a gente possa assimilar isso, receber isso dentro de nós, no nosso coração, para que possamos pôr em prática, né? Não é só escutar, mas pôr principalmente em prática. Nós vamos agora, novamente, envolver os nossos pensamentos, agora em agradecimento, por nos dar essa oportunidade abençoada de estarmos aqui numa noite de terça-feira, 8h20 da noite. Não estamos com a nossa televisão ligada, não estamos com o nosso rádio nas últimas, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Isso é muito bom, porque é sempre quando a gente fala nos nossos estudos também, né, do Evangelho, nós já estamos a meio caminho. Isso tudo que a nossa irmã falou, acabou de falar, quando nós decidimos optar por escutar a palavra do Cristo, nós já estamos no caminho certo. Então, nós temos que agradecer por isso, por essa oportunidade nessa atual vida, de estarmos nos dedicando a estudar as lições do Cristo e que possamos desenvolvê-la. E, para isso, vamos agradecer cada vez mais aos nossos irmãos espirituais, aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso irmão guardião, aquela falange bendita das nossas casas que nos abençoam todos os dias, que lá estão fazendo, continuando o trabalho, né, com os desencarnados que lá vão, com os encarnados que agora, no momento, não estão podendo ir, mas como nós aqui, tem a oportunidade, né, do modo virtual, de receber essas palavras, que tanto vai nos impulsionar para a nossa cura, para a nossa autocura, das nossas necessidades.
Então, Senhor, é com esse espírito de agradecimento que nós pedimos que possa, Senhor, iluminar cada vez mais aos médios da casa, aos que lá vão, a nossa irmã Jane, a todos que estão nessa seara do bem e a toda a humanidade que precisa muito de Ti, Pai. Precisa muito do vosso amparo, da vossa luz. Que derrame sobre o nosso planeta bênçãos de lucidez para todos aqueles que estão no topo, né? No topo material do comando, que possa abençoar essas cabeças pensantes para o bem, Senhor. Abençoa também aqueles que estão, nesse momento, nos hospitais, nas sarjetas dos manicômios, dos presídios. São irmãos que não são degradados, como a nossa irmã falou, mas são irmãos que estão ainda na sua fase mais infantil, que precisam de vós mais do que qualquer um de nós. Abençoa a todos, Senhor, abençoa nós em humanidade. E assim, Senhor, pedimos também que possa fluidificar as nossas águas que estão ao nosso lado, trazendo ali o remedinho necessário para cada um de nós que vamos ingerir essa água. Abençoa a toda a equipe médica desse planeta que possa ser intuída para receber realmente a verdadeira cura desse vírus, né, que está aplacando aqui a nossa sociedade terrena, mas que possamos, primeiramente, pensar muito sobre isso, o porquê disso, para aí, sim, termos esse merecimento. E finalizando, Jesus, nosso Pai querido, Pai amado, nossa patroa Maria Madalena, envolva-nos, Senhor, nesse seu halo de amor, e que possamos terminar a nossa noite de hoje, a nossa noite de estudo, dando graças a Deus por todas essas benesses. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite também. para todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, querida. Obrigada, Jane. Nada. Vou fechar, porque agora Para eu o vou ano, hein? lá da casa. Tá ótimo, Jane. Vai lá. Beijo, fique em Tchau, paz. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.